Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para mais um resumo da nossa atual e próxima paraxá, que é a 52ª paraxá de um total de 54 e a 9ª paraxá de Devarim. O nome dessa paraxá é Vai Ler e Ele Vai. Na Torá, lemos Deuteronômio, capítulo 31, do verso 1 ao 30, e na Haftará, lemos 3 profetas, Oséias, capítulo 14, do verso 2 ao verso 9, Joel, capítulo 2, do verso 11 ao 27, e Miqueias, capítulo 7, do verso 18 ao verso 20. Na Brit Hadashah, lemos o capítulo 18, do verso 1 até capítulo 19, verso 42. Segundo a tradição judaica, esta porção de Vai Ler ocorre no último dia de vida de Moisés, com 120 anos. Já não podia mais Moisés sair e entrar, e ele não passou o Jordão. Ele iria falecer nesse mesmo dia. O nome desta paraxá, Vai Ler, significa e ele vai, pois Moisés foi por todo o acampamento de Israel no seu último dia de vida, para falar a eles. Dizem que este foi o 7º dia do mês de Adar, dia do seu aniversário e falecimento. Hashem volta a falar que Josué e Yehoshua é quem levará o povo através do Jordão e não Moisés. Adonai começa a dar palavras de encorajamento para Josué, como ser perseverante, resistente, forte e corajoso até o fim. Em Salmos, capítulo 31, verso 24, diz aos santos: sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. A expressão seja forte e corajoso aparece 15 vezes na Bíblia, no singular e plural, mais especificamente na Tanar. Então, devemos ser fortes e corajosos e fazer discípulos a Yeshua. Yeshua diz que aquele que perseverar, que for vencedor, que ir até o fim, esse será feito como coluna do santuário do Eterno. E o melhor é que Deus te dá uma unção para que você persevere, que é alimentada pela fé. E isso gera esperança. Elohim ia na frente da batalha, na frente de Josué, e destruiria estas nações diante de Israel, para que Israel as possuíssem, com Yehoshua, Josué na frente. Sabemos que Yehoshua e Yeshua é o mesmo nome, nada mais tão propício sobre o que vivemos hoje na fé, pois Yeshua vai na frente, vencendo os nossos inimigos. Naquilo que você tem que passar, Deus vai na frente. É isso que está falando aqui. Não temas, não te atemorizes. A palavra hazak, em hebraico, significa ser forte, fortalecido, prevalecer, ser duro, ser corajoso e ser severo. É a atitude de não se curvar diante de uma situação que já foi declarada como favorável a eles. E a vitória já foi dada por Hashem por direito. Mesmo que, aparentemente, aos olhos humanos, pareça desfavorável, porém ninguém conseguirá resistir ao servo de Deus todos os dias da sua vida. Aleluia! Em Deuteronômio, capítulo 31, do verso 9 ao verso 13, lemos um dos pontos principais dessa porção, que é a instituição de uma cerimônia, chamada na tradição judaica de Hakhel. O ajuntamento nesta festividade eram, então, reunidos todo o povo de Israel, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que estavam dentro de Israel diante dos sacerdotes, filhos de Levi e todos os anciões de Israel. Essa celebração tem o objetivo de ensinar a todos os crentes, inclusive a um não-judeu que foi enxertado em Israel. Então, isso quer dizer
que é para toda a humanidade, porque a Torá sempre foi ensinada para todos que quisessem aprender, pois todos nós devemos unir a nossa experiência também ao aprendizado, e é mandamento do Eterno, você gastar tempo e aprender da sua lei. O povo se ajuntava no templo, provavelmente na porta externa principal do templo, e entre o povo e esta porta estavam os sacerdotes, que tocavam as trombetas e passavam para o rei ler alguns capítulos de Deuteronômio, do capítulo 1 até o Shema Israel. O povo ouvia atentamente, aprendia e se alegrava. E, provavelmente, eles também tiravam dúvidas, pois, em algum momento, eles deveriam explicar a lei de Deus, assim como Neemias fez e teve que traduzir, inclusive, para muitos que não entendiam muito bem o hebraico, muito menos o aramaico. E isso durava o dia inteiro. Acontecia de 7 em 7 anos, logo depois do ano de Shemitah, exatamente no primeiro dia da festa de Sukkot, tabernáculos, que estaremos comemorando em breve, após, claro, o Yom Teruah e Yom Kippur. A esta celebração de Hakhel, o ajuntamento é festejado até hoje em Israel, que por não ter o templo, é realizada na frente do Kotel, que chamam de Muro das Lamentações. O próximo ano será em 2022. Hakhel é reviver a experiência do Yom HaKahal, o dia da Assembleia, o dia em que Israel recebeu a revelação da Torá, no Monte Sinai. E é um lembrete que a lei do Eterno representa uma aliança feita entre Deus e o seu povo, os que estavam e os que não estavam lá, como estudamos na porção de Nitzavim. Veja como é isso importante, os que estavam ali e também é feita essa aliança para o que não estava ali. Estes versos, além de nos bem informar, são proféticos, pois apontam para um acontecimento que irá acontecer quando Yeshua retornar a Jerusalém, onde Elohim reunirá todo judeu e não judeu discípulo de Yeshua em Israel, e Yeshua agora volta como rei, e assim os ensinará no milênio e também na vida eterna toda a Torá, para aquele que herdar as promessas de Deus. O rei é mensageiro de Deus ao ler a Torá do Eterno. As crianças comparecem para aprender também, e os demais para fixar e tirar dúvidas. E isso também é o motivo do que levamos os nossos filhos e filhas na sinagoga ou nas congregações. Em Deuteronômio, capítulo 31, do verso 14 ao verso 29, era ali 7 de Adar, de 2488, quando Moisés recebeu a ordem de ir com Josué e Yehoshua à porta da tenda da reunião, onde o papel de líder foi oficialmente transferido a Josué. Dentro da tenda da reunião, Moisés recebe uma profecia de Deus. Nesta profecia, Hashem diz a Moisés que os filhos de Israel se desviarão do caminho da Torá e que todos os males e maldições descritos na porção anterior de Nitzavim ocorreria a todos eles. Veja que aqui nós vemos um exemplo do que acontece quando uma nação desobedece às ordens do Eterno, às instruções de Deus. Moisés, então, sabia o que iria acontecer. Ele recebeu esta profecia que, com certeza, o entristeceu de momento, de início, pois todos os seus esforços e lutas pareciam não ter ajudado muito no final. Os israelitas se corromperiam e se afastariam de Deus e de seus mandamentos também. E Moisés fala isso ao povo no verso 29. Ele diz: pois eu sei que depois da minha morte
vocês certamente se tornarão totalmente corruptos e se afastarão do caminho que lhe ordenei. Nos dias futuros, a desgraça cairá sobre vocês, porque vocês farão o que Hashem reprova e o provocarão à ira por aquilo que as mãos de vocês vão fazer. Moisés também estava ciente de que este não era o fim da história. Deus não abandonaria para sempre o povo de Israel. Após os períodos de punições, rebeliões, das conquistas de seus inimigos e vários exílios, Adonai acabaria reunindo o povo de Israel e os levando de volta à terra da promessa para tentar novamente. E isso realmente aconteceu. Agora, último, em 1948. Estaremos preparados para guardar, irmãos e irmãs, a aliança escrita da Torá de Deus neste momento? Ou também decidiremos abandonar a Torá como foi escrito na Parashá passada? Para quem não lembra, na Parashá passada, em Deuteronômio, capítulo 29, verso 19, ali diz: a pessoa às vezes pode pensar o que está escrito ali. Eu estarei seguro, mesmo que eu persista em seguir meu próprio caminho. Ai, 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 lê do engano. Infelizmente, hoje ouvimos muitos falarem que a Torá não é mais necessária e que Deus não deseja a Torá. Mais outro, lê do engano. Alguns pensam que sabem o que Deus quer, mas eles não sabem e estão completamente perdidos quanto a isso. Deus, sim, quer a Torá. Nela tem a vontade de Adonai e o seu caráter, que é imutável. E Ele deseja, sim, os nossos corações, que a gente tenha fé nele, que creiamos nele ao ponto de obedecê-lo e adorá-lo com entendimento. No que diz respeito a nós, como discípulos de Yeshua, a essência da Torá é amar a Deus e aos nossos vizinhos, ao nosso próximo. É simples assim. Em nível pessoal, esta afirmação é 100% correta. No entanto, no nível nacional, essa afirmação é completamente falsa. Devemos preservar nossa identidade como povo de Deus e transmitir nossa história de fé aos nossos filhos. Isso inclui conectá-los à sua herança em relação a todo episódio do êxodo do Egito, dos patriarcas da nação e também vinculá-los às promessas feitas aos nossos antepassados. De certo que a aliança que o Eterno fez com Israel e conosco, seus enxertados, jamais poderá ser totalmente anulada ou completamente quebrada, pois em Jeremias, capítulo 31, do verso 31 ao 37, diz: estão chegando os dias quando o Eterno fará nova aliança com a comunidade de Israel e Judá, e não será como a aliança que quebraram, mas escreverei, porei a minha lei nos seus corações e mentes, e eles serão o meu povo para sempre, e a terra de Israel será totalmente reconstruída. Claro que eu fiz um resumo desses versos, mas você deve ler na íntegra. Claro que essa nova aliança foi feita através de Yeshua, quando ele veio e morreu por todos nós, e primeiro por Israel. Moshe, então, acaba de escrever essa Torá e diz aos levitas que tomem este livro para que seja posto ao lado da Arca da Aliança, como testemunho contra eles mesmos. Ali diz, em hebraico, Aron Berit, que significa literalmente Arca da Aliança feita com sangue. Esta arca já aprendemos lá quando nós estudamos o livro de Levítico, Vaikra, que foi feita então de madeira de acácia totalmente coberta com ouro. A acácia representa o homem, que é completamente coberto da santidade, da divindade do ouro, quando ele obedece ao Eterno. Leremos na próxima Parashá o Cântico de Moisés, que após escrevê-lo, reuniu
todos os filhos de Israel para ouvi-lo. Este poema é tanto uma profecia quanto um lembrete do que acontecerá no futuro. Na Haftará, Oséias tem uma mensagem bem propícia para essa época que Adonai nos chama ao Yom Kippur para cada um de nós nos arrependermos e nos convertermos a Deus. Isto é, techuvá, onde cada um de nós deve parar de fazer o que é errado e voltar para Deus, praticar as instruções do Eterno e a vontade de Elohim, e o Eterno perdoa-nos, pois Ele aceita o que é bom, Ele ama um coração arrependido, Ele prefere o sacrifício de nossos lábios de arrependimento do que a morte de milhares e milhares de novilhos, ou até mesmo sacrifício de animais. Nenhum país ou obra das nossas mãos nos podem salvar, nem ninguém pode nos salvar, exceto Yeshua, pelo qual obtemos a misericórdia de Deus. Porém, Yeshua nos salva, mas Ele nos pede obediência para nos manter a salvo, dentro de uma cerca de proteção que é a lei. E Hashem curará a infidelidade da nação de Israel e dos seus enxertados. Adonai não mais estará zangado conosco. Pelo contrário, Deus será como orvalho. Orvalho ali significa Torá. Será como a Torá regando-nos. E Israel florescerá como lírio. Veja que o profeta está falando da restauração de Israel, sua glória e sua beleza. Por isso fala do esplendor do lírio. Lançará as suas raízes como o cedro do Líbano, que quando é planta miúda, mesmo assim as suas raízes são profundas. O cedro não depende, por isso, da chuva para sobreviver, pois como as suas raízes são tão profundas, elas buscam água diretamente do subsolo. Ali também fala que os seus ramos se alongarão. Os ramos se alongando é que os filhos de Israel, os judeus, e não judeus, que são os seus enxertados discípulos de Yeshua, será como a oliveira santa lá de Romanos, onde o apóstolo fala. A oliveira santa. E seu perfume será como o cedro, perfume maravilhoso. Eu, particularmente, amo a fragrância amadeirada. É muito boa realmente. E todos os que se sentam debaixo da sua sombra de Israel serão vivificados como cereal e florescerão como a videira. Cereal fala do pão, que é Yeshua, e florescer como a videira é dar frutos como a videira. Videira representa Yeshua, então é dar flores, dar beleza, dar frutos como Yeshua deu ao Pai. E sua fama também será como o vinho, Yeshua. Veja que a fama de Israel é como Yeshua, é como a fama de Yeshua. E justamente porque olha quantos povos vão até Israel por amor do nome de Yeshua Jesus. O profeta fala bastante do Líbano, pois Israel possuiu no passado e possuirá também essa região futuramente. De Adonai, então, procede o fruto de Israel, que é Yeshua, que também os redimiu e também redimiu os seus. Quem é sábio, verdadeiramente e justo, genuíno, entende essas profecias. Veja que a figueira começou a florescer. Aleluia! Outro profeta que nós lemos nessa Haftará, nessa conclusão, é Joel. O profeta Joel fala do dia do Senhor, que é muito terrível, e quem poderá suportar? Adonai pede para nos convertermos a Ele, enquanto há tempo, de todo o nosso coração, com jejuns, com choro e pranto. Rasgar o nosso coração a Ele também Ele quer. O que é rasgar o nosso coração? É abrir o nosso coração a Deus, para que Ele entre dentro de nós.
E assim, ele fazendo morada, ele vai nos dar uma nova vida. Nós vamos estar tendo um novo recomeço, vivendo de novo, conforme agora a vontade de Deus. Isso é novo nascimento, quando há mudança de vida. Você não vive mais pecando, errando como vivia antigamente, porque Deus é misericordioso, compassivo, tardio em se irar, grande em benignidade, e não nos enviará a desgraça se nos convertermos, se nos arrependermos, se obedecermos às instruções de Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Ali diz, reúnam todos, o noivo e a noiva. O noivo ali simboliza Yeshua e a noiva simboliza Israel e os seus enxertados. Vejam, irmãos e irmãs, que porção profética. Mostra ali o povo arrependido e clamando a Deus, e Elohim respondendo. E assim Israel será farto de sustento, pão, cereal, que é Yeshua, de vinho, que é a redenção, é a aliança, que também é Yeshua, e óleo, que ali fala sobre unção, derramar do Espírito de Deus. E o exército que vem do norte contra Israel e contra os seus será totalmente derrotado pelo próprio Eterno. Aleluia! Israel e os seus não devem temer, pois serão fartos e restituídos por tudo que consumiu o gafanhoto migrador, o destruidor, o cortador e o devorador. Veja que o profeta Joel descreve 4 fases de uma praga de gafanhotos, como simbologia aos 4 impérios inimigos de Deus, inimigos de Israel, que exilaram aos judeus, simbolizando que tudo o que esses exércitos inimigos tiraram de Israel e dos seus, Deus restituirá a Israel e aos seus. Baruch Hashem! Israel nunca mais será envergonhado, nem os seus. E saberão que Deus está no meio de Israel e que Ele é seu Senhor, vosso Deus, e não há outro. Falando claramente aqui da era messiânica, do milênio, que todos ansiamos, e só vai começar com a volta de Yeshua, e todo olho verá. Yeshua retornará, se primeiro retornarmos a ele. O profeta Miqueias também clama por um arrependimento sincero e genuíno, da parte de Israel, dos judeus e também dos não-judeus, que são crentes verdadeiramente em Deus e obedecem ao Eterno. E sabem que Yeshua é o Messias. E não por um arrependimento de fachada falso. E Adonai reterá a sua ira para sempre, porque ele tem prazer em mostrar amor. Deus terá compaixão de Israel e pisará as nossas maldades, e atirará todos os pecados de Israel e dos seus nas profundezas do mar. Mostrará fidelidade a Jacó, que aqui está simbolizando Israel, os judeus, e bondade a Abraão, que aqui está representando os não-judeus, pois Abraão também é pai da fé dos não-judeus, dos gentios, conforme prometeu sob juramento aos nossos antepassados, desde dias da antiguidade. Irmãos e irmãs, não é por acaso que temos nessa paraxá 3 profetas nos chamando ao arrependimento individual e coletivo. Nossa longa e dolorosa história nos ensina que aqueles que deixaram a Torá e a tradição de Israel abandonaram a sua identidade e a sua conexão com o povo de Israel. E com o futuro também de Israel, abandonaram até as promessas maravilhosas de Deus, que Deus dá a Israel e a quem estiver com Israel. Se não estamos com Israel, nós não teremos as promessas que Deus deu a Israel. E essa é a razão pela qual jejuamos no Yom Kippur. Temos total fé na expiação do sangue de Yeshua, o Messias, que nos perdoou e limpou as nossas vidas da melhor e mais perfeita forma. Jejuamos porque não somos apenas indivíduos.
Também temos uma família e é o nosso dever conectar a nossa família ao povo de Israel. Eu também faço parte do povo judeu. Fui aproximada a eles através do sangue de Yeshua e, como tal, sou um com eles. Participo, por isso, do dia do jejum e oração como nação. Juntos estamos implorando a Adonai que se lembre de seu povo, para o bem do seu povo e de nós que estamos juntos com eles, para que Deus tenha compaixão de nós também e lembre-se das promessas e graças que prometeu aos patriarcas e nos dê outra oportunidade como nação de nos corrigirmos e vivermos de maneira que agrada a Deus. Mesmo que geralmente no Yom Kippur também pedem pelo perdão individual e geralmente funcione dessa maneira. Porém, pedir perdão também a outros se torna um esforço coletivo e necessário. No entanto, é mais profundo do que isso. Neste dia, falamos sobre nossas fraquezas e compartilhamos também nossos fracassos, juntos como nação, ou mesmo como comunidade, congregação, crente e solidária. Juntos, reunimos nossas forças para nos erguer e mudar as nossas vidas. No amor fraterno, algo que nossa conexão com Yeshua nos chama a fazer. O Yom Kippur nos concede uma segunda chance. E que grande humildade pode ser encontrada na capacidade de reconhecer um erro, de se arrepender, de se reexaminar nossas vidas e nossas decisões e de avançar em direção à melhoria. Essa mensagem é magnífica, porque Hashem nos dá a possibilidade de nos arrependermos de nossas más decisões e de nossos erros. Que tremendo! O que aconteceu, aconteceu, mas não é tão importante agora. Se realmente queremos, podemos começar tudo de novo. Em suma, essa é a essência do Yom Kippur, como diz Yehudá Barrana, o filho do rabino messiânico Joseph Shulam, razão pela qual o Yom Kippur é considerado o feriado mais sagrado e importante do ano. Neste dia, paramos o tempo e a corrida da vida para refletirmos sobre nossas ações e contemplar o nosso caminhar. Irmão e irmã, você está no caminho certo? Você vive de acordo com a fé verdadeira de Adonai e de seu filho Yeshua, ensinada na palavra de Deus? Porque ali diz: porque neste dia será feita expiação por você, para purificá-lo. Então, diante do Senhor, você estará limpo de todos os seus pecados. Isso fala em Levítico, capítulo 16, verso 30. Portanto, ali em Mateus, capítulo 5, verso 23 a 24, também diz: se você está oferecendo a sua oferta no altar e lembrar que seu irmão ou irmã tem algo contra você, deixe ali a sua oferta no altar e vá primeiro se reconciliar com eles. Então, só depois disso, volte e ofereça a sua oferta, o seu presente a Deus. Na Brit Hadashah de João, vemos a tradição que Yeshua sofreu por parte de Judas, que fez até mesmo a traição com um beijo. E também por Pedro, que o negou 3 vezes. Judas se enforca e não se dá uma segunda chance e morre. E Pedro não. Pedro, mais tarde, ele sofre por ter negado Yeshua e em nenhum momento ele se suicida. Pelo contrário, ele se dá uma segunda chance. Ele se lamenta, ele pede perdão e Yeshua pessoalmente responde com perdão pleno e fala para ele 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas. Veja que ele negou 3 vezes e Yeshua o perdoa 3 vezes, dizendo:
apacenta as minhas ovelhas. Que isso significa? Agora que eu te perdoei, que você errou, pecou, se sentiu mal por isso, pediu perdão, se humilhou e eu te perdoei, então agora você perdoado, redimido, vai ajudar as outras ovelhas também que pecaram, que também precisam ser redimidas de perdão e também precisam obedecer às leis do Eterno. Agora que você teve uma segunda chance, ajuda as outras ovelhas minhas a ter também uma segunda chance. Hoje, eu quero dizer, irmão e irmã, que cada um de nós também já traiu a Deus e a Yeshua. E por isso, Yeshua, por nossa culpa, ele foi morto no madeiro. E embora ele ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos, há ainda os que o matam diariamente em seus próprios corações e mentes. Se você vive em pecado, não faça mais isso e se arrependa. A Bíblia te afirma que ele te perdoa plenamente se você se arrepender de forma genuína e verdadeira e voltar a caminhar conforme a palavra de Deus. E ele vem e te abençoará. E você passará a viver com as leis do Eterno escritas no seu coração e mente. E se você, daí em diante, se esforçar em obedecê-lo até o fim, perseverando, ainda terá a vida eterna, mesmo que venhas a passar pelo sono da morte. Olha que tremendo! Veja como Deus é perfeito em amor, misericórdia, graça e benignidade. Nós vimos Israel se tornando um exército de ossos perante holocaustos e tantas tribulações. Porém, o Eterno vivificou o exército de ossos. E olha hoje a potência de Israel. O Eterno restituiu ao povo de Israel e fará assim com todo aquele que crê e que obedece. Assim como ele perdoou Pedro, Quefas, o apóstolo, ele também te perdoa e te pede: apacente minhas ovelhas. Isso significa: viva em justiça de Deus, fazendo a palavra de Deus viva na tua vida, com testemunho, com ações, e não só da boca para fora. Fazendo a vontade de Adonai, dê testemunho então em suas ações, que és verdadeiramente servo de Deus. Mude de vida com arrependimento genuíno e cuide do próximo. Ame o próximo, pois nós, discípulos de Yeshua, assim como Israel, somos responsáveis, sim, pelos pecados uns pelos outros. Arrependa-se, dê testemunho e seja forte e corajoso. Que vocês venham estudar essa porção, ler todos os versículos, porque realmente isso vai te abençoar. Shalom, shalom e bons estudos a todos!